Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Oi, a coisa hoje foi bem grossa. Foi muita coisa para se resolver. Por isso eu não estava aqui no desenrolar do culto, para que nós pudéssemos desfrutar do momento de louvor, de adoração. Faça isso, né? E são os ossos do ofício, né, irmão? A gente vem para o templo e não consegue muitas vezes sentar e prestar o tempo todo em um culto coletivo com o corpo de Cristo. O nosso ofício pastoral demanda muitas coisas e que a gente não pode deixar de atender, não é? E como foi dito, nós estamos falando há alguns dias já sobre os símbolos do Espírito Santo. E estes símbolos do Espírito Santo, ele traz algo de Deus para a nossa vida, porque ele não é apenas um símbolo, mas é Deus dizendo para nós algo a mais para a nossa vida, requerendo algo a mais, como nós começamos falando sobre a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo, sinal da provação de Deus em nossas vidas. E nós adentramos a falar sobre o azeite da unção como símbolo do Espírito Santo e suas propriedades na vida do crente, do cristão, do servo de Deus, do Filho de Deus. E anteriormente nós falamos até sobre o cálamo balsâmico, que era uma das especiarias que fazem parte do azeite sagrado. E hoje nós iremos falar sobre as duas últimas especiarias, que é a cássia. Não é? Está escrito em Êxodo 30, verso 23 ao 25. E a cássia, que é uma das especiarias que foram inseridas na composição do óleo sagrado. As folhas desta espécie apresentam atividades laxativa, purgativa e antirreumática. E o suco das folhas é utilizado em erisipelas e doenças da pele. Cássia servia e era indicada para problemas de constipação ocasional em condições nas quais facilita a evacuação. Amolecendo os dejetos, é necessária na ocorrência das fissuras, como problemas de hemorroidas, não é? Parece até uma coisa que não deve se falar, mas pelo contrário, irmãos. Isso mostra que a ação do Espírito Santo, simbolizado pelo azeite, é da cabeça até os pés, principalmente na parte gastrointestinal. Por quê? Porque a parte gastrointestinal é como se fosse o segundo cérebro do corpo humano. Quando a Bíblia diz assim: e vendo Jesus, sentiu íntima compaixão. A palavra íntima compaixão quer dizer, e Jesus sentiu fortes dores no estômago. A vontade, o sentimento de socorrer, de ajudar, de abençoar, de trazer uma solução de Jesus para a viúva de Naim era tão grande que ele, vendo-a, sentiu grande compaixão, ou seja, fortes dores no estômago. Então, muitas vezes, quando a gente fala das especiarias que compõem o óleo sagrado, a gente está dizendo a você que
cada especiaria tem um símbolo, uma simbologia na ação do Espírito Santo na vida da igreja, no aspecto coletivo, e na nossa vida pessoal e individual. Então a cássia, ela tinha essa propriedade de tratar problemas de hemorroida e problemas no colo retal, indicada também na preparação de intervenções diagnósticas no trato gastrointestinal. E o último componente do óleo sagrado era o azeite de oliveira, né? A quantidade que era colocada na composição, a cássia era 6 quilos, o cálamo era 3 quilos, a canela era 3 quilos, não é? As especiarias, e o azeite era 3 litros e 666 mililitros, né? O azeite é o óleo produzido a partir da azeitona. O azeite, ele traz benefício para a saúde, no aspecto, melhora a digestão das gorduras, ajuda a controlar a pressão arterial das pessoas hipertensas, reduz a quantidade do LDL, o mau colesterol, no organismo. Repetindo, o que quer dizer isso, pastor? Que quando o Espírito Santo, irmãos, tem a plenitude em nossa vida, ele consegue nos dar saúde em todos os sentidos: mental, intestinal, emocional e, acima de tudo, espiritual. E dentro desse processo que Deus faz e nos traz através da simbologia desses ingredientes, é mostrando que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo, ele quer ter acesso total, completo e irrestrito à sua vida. Não adianta, escute bem, não adianta vir ao templo, não adianta abraçar uma religião, porque as pessoas muitas vezes, quando nós convidamos alguém para receber a Cristo, diz assim: eu já tenho a minha religião, como se isso fosse alguma coisa, como se isso valesse de alguma coisa, servisse de alguma coisa. Isso não vale de nada. Quando nós decidimos por Cristo, toda a nossa vida deve ser entregue a Ele sem restrições. E quando nós entregamos a Cristo a nossa vida sem restrições, Ele passa a cuidar de nós, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Ele sara todo o nosso corpo, no espírito, na alma e no corpo, na nossa triunidade, no nosso ser tricótomo. Deus começa nos tratando de dentro para fora. Então, quando Deus traz a Moisés a receita para a fabricação do azeite sagrado, o propósito a princípio era que este azeite fosse usado para a consagração dos sacerdotes que iriam servir a Deus no templo, era para ser usado no sacrifício diário, na purificação dos leprosos e no complemento do voto dos nazireus. Ou seja, ele era usado na consagração dos sacerdotes, e depois que o óleo era derramado, não tinha como desconsagrar. Só Deus poderia tratar e punir o sacerdote. Era usado no sacrifício do dia, diariamente. As ofertas que eram ofertadas, elas eram untadas e ungidas com óleo sagrado. Êxodo capítulo 29, verso 2 ao 23, Levítico 6, verso 15 ao 21, no sacrifício diário, Êxodo 29, 38 ao 40, na purificação dos leprosos, Levítico 14,
capítulo 14, verso 10 ao 18, e capítulo 21, verso 24 ao 28. E no complemento do voto dos nazireus, Números, capítulo 6, verso 15. E quando este azeite era derramado sobre alguém, a unção, ela tinha que ser respeitada. Não poderia se desfazer da unção depois que ela fosse feita. Quando Deus determinou, através do profeta Elias, que Jeú fosse ungido rei, Deus determinou. Quando Elias entrou em um processo de depressão, de desistir, de querer parar do ofício que Deus o havia chamado, Elias entra em uma tristeza profunda, porque exercer, escuta aí, líder, exercer atividades espirituais é luta. Exercer atividades espirituais é confronto. Exercer atividades espirituais é bater de frente com o sistema, com o pecado e também com muitas pessoas que, por se permitir envolver-se com aquilo que não agrada a Deus, muitas vezes confronta a liderança quando esta está debaixo da direção de Deus. E aconteceu assim com o profeta Elias. Depois de haver confrontado uma nação inteira, ter matado 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, depois dele ter realizado esse grande feito, diante de uma nação inteira no Monte Carmelo, toda a nação viu que só o Senhor é Deus. Toda a nação viu. Elias queria ver o resultado imediato do seu serviço, do seu servir, do seu obedecer. Mas Elias não viu. Ele viu um povo endurecido, um povo obstinado, um povo de dura servir. E aí ele ouve, ele sabe das ameaças de Jezabel, quando Jezabel diz: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã por estas horas ele não tiver feito com Elias o que ele fez com os profetas. Elias foge, entra em uma decepção, como se quisesse culpar a Deus pelo ocorrido, pelo que estava acontecendo, e Elias se isola. Quantas vezes não acontece com a gente? Isso está acontecendo, Deus não está vendo, por que ele permitiu isso? Ele está vendo e ele vai permitir, porque nem sempre a vida do crente, ela é feita de flores. Às vezes Deus permite, é para você aprender a obedecer da forma mais difícil, já que você não aprendeu da forma mais fácil. E Elias entra, se enclausura, se isola de todo mundo, como se fosse resolver o problema. Não resolve. E ele disse: basta, Senhor, fiz tudo quanto tu mandaste, só eu restei de profeta. Como se quisesse dizer: só ficou eu para te obedecer. Deus disse: não, Elias, ainda tem 7.000 que não beijaram Baal, nem se dobraram a ele. Tu estás enganado, eu ainda tenho pessoas que me adoram e me servem. E ali, nessa confissão de Elias, e ao mesmo tempo um desabafo, como se quisesse culpar a Deus pela situação, Elias adormece. E Deus entendendo, porque Deus me entende, Deus te entende, Deus nos entende.
Deus sabe quem é você em casa, na rua, no trabalho. Deus lhe conhece, ninguém se esconde dele. Deus envia o anjo, acorda Elias e diz: Elias, levanta-te, come e bebe, porque ainda tem muito trabalho para tu fazer. Deus não acalentou Elias. Deus não ficou dizendo: bichinho Elias, coitadinho, você está certo Elias, você está tão injustiçado, você fez tudo que eu mandei e ainda está sofrendo. Não. Levanta-te Elias, come e bebe, porque tem muita coisa para tu fazer. Elias se levanta, come, bebe e torna a dormir. O anjo retorna, traz novamente comida, ele come, bebe, e aí ele diz: levanta-te Elias, e vai. E Elias vai, e Deus disse assim: volta pelo caminho que tu vieste. Ou seja, o mesmo trajeto que você fez para se isolar e falar um monte de besteira que você falou para mim, você vai voltar e desfazer todinho. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso modo, sendo guiado pelos nossos sentimentos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí Deus disse: eu, Senhor, eu conheço o meu, o teu e o nosso coração. O nosso Deus, irmãos, Ele é santo. E Ele sonda as profundezas do nosso ser. E nada está oculto aos seus olhos. Louvado seja o nome de Jesus. E por ele sondar, Elias volta. Deus disse: ele vai, volta pelo caminho, pega Eliseu. Eliseu era servo de Elias, unge ele como profeta em teu lugar e unge a Jeú como rei. Veja que a gente está falando de óleo de unção. Veja onde nós estamos. Óleo sagrado como símbolo do Espírito Santo. Estamos dizendo que quando Deus unge, ninguém pode se consagrar. Só Deus pode tomar a frente e trazer a justiça dele. Deus vai matar Acabe, Jezabel fica viva, e os filhos. Jezabel, aquela mulher que incentivava a adoração a outros deuses, incentivava a nação a pecar contra o Senhor. Elias volta, consagra Eliseu como profeta. Deus toma Elias, mas Eliseu ficou no lugar de Elias. E aí Eliseu vai, olha, veja, viu o que é autoridade delegada. Tinha a escola de profetas. Eliseu chama um dos alunos. Ele não era nem profeta, ele não estava nem formado. Vamos usar essa palavra. Ele ainda não estava nem formado. Vem cá, vai, te enviarei a Jeú. Unge ele como rei. Leva o óleo. E quando este aluno da escola do profeta, que estava debaixo da autoridade do profeta Eliseu, quando ele chega a Jeú, Jeú com seus soldados, e os soldados começaram a zombar dele. Ele chama Jeú em particular e diz: olha, assim diz o Senhor me mandou te ungir rei sobre Israel, para que tu cumpra o propósito do Senhor. Chamou Jeú em particular e derramou azeite. Quando Jeú sai da reunião que teve com o enviado de Eliseu, e os soldados que estavam com galhofa com o aluno de Eliseu, isso que foi que aconteceu. Ele foi enviado por Eliseu para me ungir. Os soldados prontamente, de imediato, porque a nação entendia que quando o óleo sagrado era derramado sobre alguém, Deus estava dizendo: estou aprovando, estou escolhendo. Glória a Deus, aleluia. E ali Jeú mata os filhos de Jezabel e por fim mata Jezabel. A gente não consegue, irmão, vencer. Escute bem.
Jezabel era o símbolo de tudo quanto não presta em uma nação. E Jeú não conseguiria vencê-la sem a unção de Deus. Glória a Deus. Sabe o que foi que Jezabel fez quando viu que Jeú vinha? Se produziu todinha. Botou aquelas roupas escandalosas e ficou na janela lá, fazendo aquela, não tem jeito, aquelas poses sensual. Aí quando o Jeú vai entrando, disse: quem é comigo? Aí o Jeú estava lá em cima, ele disse: eu sou contigo, empurra ela lá de cima abaixo. E ela caiu lá de cima. Quando caiu embaixo, os cães comeram-lhe o corpo inteiro, só ficou os pés e as mãos. Ou seja, para você vencer, irmão, o pecado, só debaixo de unção de Deus. Porque senão você vai achar, você vai ver bonito. Olha, menino, que mulherão, uma bonita, pintadinha. Olha a roupa dela, vê que corpo. Aí fica com os olhos da carne. Mas quando você está com cheio do Espírito Santo, você olha e diz: aquilo é uma coitada. Homem cheio do Espírito Santo, ele tem que ter um olhar diferente, irmão. Olhar diferente. Eu lembro-me que uma vez, escola bíblica dominical, estava na escola bíblica dominical lá na igreja de Jardim, e entra uma irmã junto com seus, aliás, o irmão, o nome dele é Josué, presbítero Josué, e disse: irmão Silvio, preciso do seu socorro. O que foi que houve? Minha nora está endemoniada. Está certo, a gente vai lá. Vamos lá. Chamei o irmão Nunes, um irmão muito amigo nosso, homem de Deus, e fomos. Quando cheguei lá, que adentramos na casa dele, aquela casona grande, ela estava dentro do quarto. Quando a gente abriu a porta do quarto, ela estava do jeito que nasceu. E a sogra desesperada, querendo: irmã, não se preocupe com isso aqui, que a gente não está vendo nada. Como assim? Não está vendo nada. A gente está vendo aqui uma mulher cheia de demônio, precisando de misericórdia de Deus. Para resumir, Deus ali libertou aquela mulher e ela é crente até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Não é? Então, a gente, para vencer, para estar debaixo da direção de Deus, somente com a unção do Espírito Santo. Não tem como viver neste mundo, irmãos, e vencer este mundo sem a ação e a unção do Espírito Santo. Se não tiver, não chega até o fim. A mensagem de Deus é: tu, porém, vai até o fim. Mas só chega no fim se estiver cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Se não estiver cheio, não chega não. Porque o caminho, o trajeto tem espinho, o trajeto tem os pecílios de Satanás, e que a gente precisa estar atento ao que o Espírito Santo diz à igreja. Glória a Deus. E dentro desse contexto, quando a unção era colocada, o óleo sagrado era colocado, era a aprovação de Deus sobre aquela pessoa. E somente Deus poderia tirar. Por isso que Davi disse: guarde-me o Senhor de tocar no seu ungido. Porque Davi entendeu que era o óleo da unção. Foi ungido pelo Senhor. E Deus disse a Davi: eu já rejeitei. Não, Senhor, tu rejeitou, mas foi tu que ungiu. É responsabilidade tua. Pois, exatamente. Os frutos das olivas foram pisadas. Escuta bem agora. Presta bem atenção para tu entender agora o contexto. Nos nossos dias, o que era que simbolizava esse óleo sagrado que era usado para consagrar as pessoas para os ofícios e os utensílios da casa de Deus. Os frutos das olivas foram pisadas para assim extrair o azeite. Isto é uma figura dos sofrimentos pelos quais Jesus passou para preparar as possibilidades para o Espírito Santo vir.
Do mesmo jeito que o azeite que era extraído das olivas, da azeitona da oliveira, era extraído, eles eram espremidos para que liberassem o azeite para a fabricação do óleo sagrado. Ele simbolizava o sofrimento, a dor que Jesus iria passar para que o Espírito Santo viesse para nós. No capítulo 7, verso 39 do Evangelho de João, quando Jesus diz, aliás, vamos começar do 37, fica melhor. João 7, verso 37 ao 39. Versículo 7:37 ao 39 do Evangelho de João. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo não havia sido dado aos discípulos. Por quê, pastor? Estavam com Jesus, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, derramado sobre eles. Por quê? Porque Jesus não tinha passado pelo processo da crucificação. O Espírito Santo ainda não veio. Então aquela dor, a forma como era preparado, extraído o azeite das oliveiras, simbolizava a dor e o sofrimento que Jesus iria passar, como uma preparação para a vinda do Espírito Santo. Capítulo 12, verso 49 e 50 do Evangelho segundo Lucas. Capítulo 12, verso 49 e 50. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Que batismo Jesus estava falando? Não, da sua morte. Batismo da morte, que Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, ele fala do batismo da morte. O fogo, a prova do fogo, né? E, repetindo, importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Jesus já estava sentindo a dor do seu sofrimento. Que angústia eu estou sentindo. Mas eu preciso desse batismo, que era a morte. A morte dele. Para que nós recebêssemos salvação. E recebêssemos o Espírito Santo. Isaías 53, verso 5. Ele foi moído por nossas transgressões, moído. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando Jesus orava no Getsemane, lembra? Ele orou tão intensamente,
tornou-se em gotas de sangue. E a própria palavra Getsemane, o horto onde ele orava, na nossa língua, traduzido para a nossa língua, significa moinho de oliveiras. Moinho das oliveiras. Ele orou justamente no local aonde tinha o fruto que daria o azeite para o preparo do óleo sagrado da unção. Ele orou justamente ali. Porque era ali, moinho das oliveiras, que estava todo o significado daquele que ainda haveria de vir. E quem era que haveria de vir? O Espírito Santo. Em Hebreus 2:9, carta aos Hebreus, capítulo 2, e o verso 9. Verso 8 e verso 9. Hebreus 2, verso 8 e 9. Todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da sua morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele quis provar. Ele quis provar a sua morte. As diferentes especiarias, a mirra, o cálamo, a canela, a cássia, não é? As cascas de árvores e raízes das quais foi extraído o azeite, que se misturava ao azeite de oliveiras, segundo a obra de perfumista, isto simbolizava como, pela morte de Jesus, as qualidades divinas do Espírito Santo, através da unção, eram transmitidas aos que forem ungidos. Vocês entenderam como isso é profundo? As especiarias, a mirra, o cálamo, a canela, a cássia, o azeite da oliveira, como componentes deste óleo da unção, o Espírito Santo, que simbolizava a unção do Espírito Santo hoje, quando nós recebemos a unção de Deus hoje pelo Espírito Santo, todas as qualidades de Cristo vêm a nós. As qualidades de Jesus vêm para nós, pela ação do Espírito Santo. Em João 16, vamos, se não me falha aqui a memória, João 16, verso 13 ao 15, diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, não tem como, irmãos, o Espírito Santo habitar na gente e a gente, não, irmão, eu vou rezar uma Ave Maria. Não tem como não. Não, mas eu tenho Jesus e tenho a minha mãe Maria. Tem não, Jesus não, meu filho. Jesus não divide o trono dele com ninguém. Glória. Glória a Jesus. O Espírito Santo testifica de Jesus. Ele falará de mim, glorificará a mim, apontará para mim, dirá quem eu sou.
Ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 3. Ninguém dirá que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ainda, 17 e 10 de João. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. O Espírito Santo transmite o que é de Jesus e o que ele recebeu de seu Pai. Através do fruto do Espírito Santo, estas qualidades se manifestam na vida do ungido. Aí eu pergunto, quem é ungido aqui? Só tem 2, 3, 4 pessoas, 5 ungidas aqui, 6, 7. Diga eu. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir do momento que você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, admite que é um pecador, o Espírito Santo vem morar em você. Glória a Jesus, aleluia. Não precisa mais agora, olha, derramar o óleo. Vós tendes a unção do Espírito Santo e entendeis tudo. 2:20 de 1 João. As especiarias misturadas ao azeite de oliveira na confecção do óleo sagrado traziam e produziam na vida daqueles que recebiam a unção de reconhecimento das habilidades de Deus e sua aprovação para exercê-lo. Da mesma forma é hoje, quando o fruto do Espírito Santo é produzido em nós, demonstramos que realmente suas características podem ser percebidas pelo bom perfume que é exalado na vida do cristão. Quando o Espírito Santo, irmãos, de fato está agindo em nós, aonde a gente chega, as pessoas percebem. Percebem. Ou fica muito alegre ou fica com muita raiva. Dos dois, um. 2 Coríntios 2,15 diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo Jesus. O azeite da unção deveria ser usado somente das coisas ou utensílios que já estavam destinados ao serviço de Deus. Quando ele foi produzido, Deus produziu, não é? Mandou Moisés produzir o óleo sagrado. Ele disse: isso é para ungir sacerdotes e os utensílios que vai ser usado na casa do Senhor. Aí vem, quem são os utensílios da casa do Senhor hoje? Quem são? Nós. Então todos nós estamos ungidos com o Espírito Santo. Glória. Se não tiver, não é dele. Se não tiver, não é dele. Pastor, isso está na Bíblia? Bora ver se está. Romanos capítulo 8. Verso 8 e 9. Romanos 8, versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se não tem, não é. Não tem medo com essa não, irmão. Por isso que a Bíblia diz: vós estáis selados com o Espírito Santo da promessa. Não entristeça o Espírito Santo. Você foi selado por ele. Glória a Deus. Não tem como. No Novo Testamento, a unção é destinada a pessoas e não mais a objetos e utensílios.
O azeite era usado no Antigo Testamento para a consagração específica de pessoas e de objetos, que seriam utilizados no templo. Hoje, esta unção é destinada a todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos. Mas vós sois a geração, olha, geração eleita. Tem tradução que diz assim, nação eleita. O sacerdócio real. Lembra que o azeite foi fabricado para ungir os? Hoje você já é sacerdote. Glória a Deus. Por quê? Qual era a função do sacerdote? O sacerdote ia a Deus interceder pelo povo. Aí a Bíblia diz, você é nação santa e sacerdócio real. Povo adquirido, comprado com o sangue precioso de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa unção hoje é diretamente habitada em nós pelo Espírito Santo da nossa vida. Jesus disse que rogaria ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Santo. Aí vem, deixa eu fazer uma perguntinha aqui a vocês. Quem ungiu aos apóstolos para o serviço do ministério? Porque Jesus não pegou o óleo não. E derramou sobre os apóstolos não. Jesus não pegou o óleo para ungir eles. O que foi que aconteceu? O próprio Senhor Jesus, o sumo pastor, ungiu eles. De que forma? Jesus disse aos discípulos que ficassem na cidade de Jerusalém. Jesus disse em Lucas 24:49, fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele chega lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fiquem na cidade de Jerusalém. Jesus estava dizendo, eu vou ungir vocês para o serviço do ministério. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Foi o que eles fizeram, obedeceram. Às vezes, irmão, a pessoa quer ser usado por Deus, mas não quer obedecer. Então não é usado por Deus. Deus só usa obediente. Deus usa obediente. Ah, pastor, mas eu estava em tal lugar e chegou um bebo e Deus falou pela boca do bebo. Deus falou pela boca da burra de Balaão? Porque não tinha nenhum profeta ali para falar para ele. Aí Deus abriu a boca da burra. Mas se tivesse um, ele usava era o homem, não era a burra. Porque muitas vezes Deus está falando aqui na igreja, no culto de doutrina, no culto de oração, no culto do domingo. Aí quando sai da porta, esqueceu o culto. Aí muitas vezes Deus usa lá na esquina um bebo, um cachaceiro, do que for. Vigia, crente. Aí tá aquele susto. Eita. É Deus usando as pedras para clamar para a igreja acordar. Glória a Deus. Ainda manda o bebo, graças a Deus. Mas é. Graças a Deus que ele mandou o bebo. Não é? Aí os irmãos subiram para o cenáculo a orar, a buscar a Deus. Senhor, cadê a promessa? E a igreja precisava ser fundada debaixo da unção, senão não aguentava. E a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, verso 1 a 4. Estavam todos reunidos, olha, no mesmo lugar, reunidos. Não estava não assim, eu vou para casa, eu assisto o culto pela televisão. Não. Vou ver pela internet. Para a igreja nada. Chega lá, vê aquele pastor buchudo pregando, chega da agonia. Não tem coinonia, quer receber. Não tem coinonia, quer crescer, quer prosperar. Se você ler Atos capítulo
2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Essa descida do Espírito é a confirmação, é a unção de Jesus sobre a igreja do Novo Testamento, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. E quando o Espírito Santo desce, irmãos, justamente no dia da festa de Pentecostes, tinha judeu de todo canto do mundo. E começaram a dizer: esses homens não são galileus? Como pois nós os ouvimos falar das nossas línguas das quais nós somos nascidos? Partos, médios, elamitas e assim vai. Aí Pedro, olha, irmãos, uma pessoa sem o Espírito Santo, vê só, andou com Jesus, viu milagre, viu cura, viu morto ressuscitar, mas quando a coisa apertou, eu te vi, não conheço ele, não sei nem quem é. É gente que vem para a igreja, que vê cura, que vê milagre, que vê tanta coisa, mas na hora do aposto, tu é. Não, eu não conheço nem a igreja, não sei nem quem é o pastor. Por quê? O Espírito Santo não habita nele, irmão. É covarde, medroso, frouxo. Jesus morreu, o que foi que os discípulos fizeram? Tudo trancado com medo. 19 de João, todos verso 20 em diante, tudo trancado com medo dos judeus, com medo de morrer, com medo de apanhar. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, Pedro que negou, Pedro que rejeitou, levantou e disse: varões, irmãos, isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento que disse Joel, que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E começou a pregar. E quando Pedro começou a pregar, irmãos, glória a Deus. A Bíblia diz, capítulo 2, verso 41 de Atos, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Aí o verso 42, os que se converteram, os 3.000 que se converteram e perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, nas orações e em toda a alma havia temor. Não era só em Pedro, não, era todo crente. Glória a Deus. Todo crente tinha temor. E a Bíblia diz: e muitos sinais, prodígios e maravilhas era feito pelas mãos dos apóstolos. Porque havia unidade. Unidade, perseverança, comunhão e oração. E quantas vezes eles iam para o templo? E todos os dias estavam no templo louvando ao Senhor. Pastor, esse povo não trabalhava não. E como trabalhava mais do que a gente, porque não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha celular, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, e trabalhava mais do que a gente, mas não faltava um culto. Não tinha máquina de lavar, irmão, não tinha máquina de lavar prato, não tinha pia pronta. E mais ainda as mulheres, que mais sofria, porque quem tinha que carregar água era ela, não era os homens. E não tinha Uber não, viu? Ô fulano, faltou carro, acabou o gás, que não tinha. Mas todo dia tinha culto. Os irmãos, quando a perseguição estourou, olha o sinal que os crentes usavam para dizer para o outro. Quando o crente viu o outro, né? Já estava dizendo: me segue que vai ter culto. Tudo intocado, escondidinho, mas não deixava de ter culto. A perseguição rolando, era o sangue na canela dando, e ele: vai ter culto, vai ter culto, vai ter culto, vamos adorar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente, qualquer coisa, foi para o culto, não, por quê? Porque eu não estou bem, Olha, eu não sei. Eu não sei. Faz beicinho. Não está bem? Vem para aqui.
dobra o joelho, ouve a palavra, deixa o Espírito Santo mudar, transformar. Aí fica tudo bem. Estou, você não sabe da minha dor. O Espírito Santo sabe, ele tira, ele arranca. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que tinha tanta da viúva, mulher sozinha, criando os filhos sozinha. E a igreja ajudava. O primeiro mentiroso que apareceu na igreja morreu. Por quê? Porque a igreja era unida. Aí via milagre na hora. Hoje o povo mente a cara dura e nada acontece. E o pior é mentir no púlpito, usando o microfone. Que é o que você mais vê aí, principalmente na televisão. Aí a igreja, os irmãos querem ver milagre, querem ver cura. Mas como é que você quer ver se você não tem coinonia, se você não tem perseverança? Não tem busca, não tem entrega. Para receber o derramamento do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo foi a unção de Jesus sobre os apóstolos e a fundação da igreja. Aos apóstolos, essa unção trouxe desenvolvimento e capacidade para a liderança da igreja. Coragem e direção para conduzir a igreja dentro da verdade das Escrituras. E sobre a igreja, esta unção trouxe unidade e perseverança, gerando assim poder espiritual sobre todos os que seguiam as orientações bíblicas dos apóstolos. Atos 2, 42 até o 47. Irmãos, não tem como uma igreja ter saúde espiritual com a ausência do Espírito Santo. Não tem como. Glória a Deus. E o agir do Espírito Santo é que traz à igreja a capacidade dos céus para vivermos os céus na terra. Porque a salvação não começa quando Jesus voltar. A salvação já começou quando Jesus veio. E o reino de Deus não vai começar na volta de Jesus. Já veio quando Jesus veio. E o reino de Deus está onde? Está dentro de mim. O céu está dentro de mim. Aleluia. O céu está dentro da igreja. Ai, meu Deus, quando a gente chegar no céu, o céu já está dentro de você, minha filha. Agora, deixa o céu sair. Sair como? Deixa o céu desenvolver na sua vida. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e a semente foi semeada, olha, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos. O que quer dizer isso? Que a palavra de Deus é pregada para todo tipo de gente e em todos os lugares. Porque muitas vezes a gente impede que a palavra, que o céu desenvolva em nós. Porque a gente não deixa a semente frutificar. A gente deixa o ladrão roubar a palavra. Ouve a palavra que quando sai ali, o diabo já tira. Olha, esquece isso, isso é conversa. Lembra da tua dor, aí aponta para a tua dor, aponta para o teu sofrimento. Quem que não tem sofrimento aqui hoje? Quem que não sofreu hoje aqui alguma coisa? Não veio. Todos nós temos dores internas e externas. O apóstolo Paulo diz tremores e temor. Todo mundo tem. Mas não são os meus temores e os meus temores que podem impedir os céus agir. Glória a Deus. Paulo, sim, Silas. Rapaz, depois da gente ter uma pregação daquela, a gente está aqui nessa situação, todo lascado de lapada. Imagina, irmão, eu acabar de pregar aqui, quando sair ali, alguém me pegar, tirar minha roupa, dar uma pisa de vara, que as costas abrir, os ossos ficar expostos, o sangue escorrer. É quando eu chegar lá na delegacia e dizer, agora eu vou dar glória. Foi o que eles fizeram. Paulo e Silas, Silas dizendo para Paulo,
Paulo, nós estamos presos. Paulo, o que nós vamos fazer? Vamos cantar. Aleluia. É fácil cantar? Com a barriga vazia? Suas costas doendo? No pé, com o pé no chão? Numa cela escura, ainda amarrado, como se fosse um bandido? Mas eles vão cantar. Vamos agradecer, porque a gente ainda está vivo, ainda está respirando. E quando eles começaram a cantar, irmão, o céu não aguentou. Deus não resistiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor enviou um terremoto, Glória a sacudiu as cadeias, e as cadeias se abriram. E o carcereiro, pedindo luz, porque estava escuro onde Paulo e Silas estavam, pedindo luz, disse: o que é que está acontecendo aqui? Eu vou me matar, porque quando descobri que todo mundo fugiu, aí Paulo disse: não, ninguém fugiu, está tudinho aqui. Tudinho se converteu, menino. O milagre aconteceu. Não precisa fazer isso. Ele já pegou a espada para se matar. Aí o carcereiro, o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus, vai ser salvo em tua casa. Aí o carcereiro leva Paulo para casa, trata das feridas de Paulo, dá um jantar de primeira. Isso agora vai na paz. Mas os presos, ninguém fugiu. Paulo foi liberado. Glória a Deus. Irmão, só o Espírito de Deus na vida do ser humano, somente, não tem outro não, é que pode levá-lo à eternidade. Se o Espírito Santo não estiver habitando em você, peça a Ele hoje, vem morar em mim, Espírito Santo. Alguém deseja que o Espírito Santo more em você? Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? O Espírito Santo morar em você? Ele só mora se você entregar a vida a Ele. Não adianta você dizer: não, mas eu acredito em Deus. O diabo também acredita, meu filho. Acredita tanto que treme. Não, mas olha, mas veja bem. Não tem mais veja bem não, meu filho. Ou é, ou não é. Ou vai, ou fica. Ou sobe, ou desce. Você tem, olha, irmãos, você tem o poder, você é a única pessoa que tem o poder de escolher aonde você quer morar por toda a sua eternidade. Eu não posso escolher por você. Não, mas eu não vou ser crente agora não. Mas por que eu não vou? Não, porque meu marido ainda não foi. Aí teu marido vai para o inferno ou vai com ele? Salvação é individual. Oh, Jesus, quebra os grilhões, Senhor. Somente aquele que possui o Espírito de Deus é que adentrará as mansões celestiais. Porque quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele começa um processo chamado de regeneração. É a mudança da natureza humana para a natureza divina. É a implementação da pessoa de Cristo, conhecido como fruto do Espírito Santo, onde o caráter de Cristo é implementado no ser humano que o recebe como Senhor e Salvador. Tem alguém que deseja receber Jesus? Hoje você tem escolha. Amanhã pode ser tarde demais. Não sabemos, irmãos, quando será. Quando será? Tivemos um exemplo aí bem recente agora. Não é da nossa santa irmã Helena, que nossa diaconisa. Ontem à tarde deu uma dor, socorreu e morreu. 45 dias atrás eu fui na casa dele falar de Jesus para ele. 45 dias atrás. Agora não. No momento certo. E qual é o momento certo? Foi e não teve oportunidade. Não quis, não teve oportunidade. Sabe aquela máxima? Para morrer basta estar vivo. E a gente precisa estar pronto quando? Hoje. Agora.
Então eu só vou lhe chamar mais uma vez. Você quer que o Espírito Santo more em você? Entregue sua vida a Jesus agora e venha a Ele. Alguém deseja vir a Cristo? Estou esperando. Em nome de Jesus, quebra os grilhões, Senhor. Tu tens oportunidade hoje. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe com sua misericórdia que se renova a cada dia. Amém, queridos? Vamos, irmãos, neste momento